E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vene Casagrande trouxe uma bomba sobre a reformulação do Flamengo e também sobre a parceria do Flamengo com o Bayern de Munique, sobre a questão de gestão do clube, para transformar o clube ainda numa maior potência mundial. Vamos conferir agora todo o vídeo, tá certo? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos SBT Brasil, o link na descrição. O vídeo. Então, acho que a desconfiança ainda existe, mesmo que ela seja menor hoje, mas ainda existe. É óbvio que ele está crescendo de produção e a gente consegue enxergar isso nos jogos. Não foi por causa do gol que ele fez contra o Grêmio, mas eu pude ver de perto, ao vivo, a evolução do jogador. Fisicamente falando, a gente já pôde ver um Bruno Henrique mais rápido. Então, é algo que, assim, deixa o torcedor esperançoso para um Bruno Henrique com dias melhores no Flamengo. Ele quer continuar? Ele quer continuar, ele já falou isso, ele já expressou isso, o empresário do jogador já falou isso para a diretoria do Flamengo, mas a gente está falando de futebol, negócio. Não é porque o Bruno Henrique fez o que fez com a camisa do Flamengo que o Flamengo é obrigado a renovar o contrato dele. E eu acho até que a postura da diretoria do Flamengo está certa. Porque, assim, se a gente for analisar mercado, dificilmente um clube vai chegar agora no Bruno Henrique e vai falar assim, te ofereço tanto para você sair agora do Flamengo. Não vai fazer isso, porque ainda existe a desconfiança. Estamos falando de um jogador que teve uma grave lesão no joelho, uma lesão multiligamentar. Então você não sabe como o Bruno Henrique vai reagir pós-lesão. Mas mesmo assim, é um jogador extremamente importante, a diretoria tem um carinho enorme por ele, e é óbvio que se ele voltar a render aquilo que se espera do Bruno Henrique, a diretoria vai renovar o contrato dele. Esse é um assunto delicado. Aliás, acho que nós vamos abordar muitos assuntos delicados hoje. Esse é um assunto delicado, Pedrosa, pelo seguinte: a gente fala muito aqui da dificuldade dessa gestão do Flamengo em renovar. Inclusive, a maioria dos problemas acontecem dentro desse processo de renovação. Fica sempre ele no olho do furacão. Alguns jogadores que foram e prosperaram e são ídolos, né, no clube, entregaram e fizeram parte de uma história muito vitoriosa, mas em que em determinado momento, depois de um tempo, não estão prosperando mais, o que é natural no futebol, né? Mas a renovação, ela às vezes ela é dolorosa. E já falamos como essa gestão tem essa dificuldade. É claro que a gente não tem como dizer que o Bruno já entrou nessa prateleira de caramba, não vai prosperar, não. Pelo contrário, a gente vê uma crescente dele. Mas é doloroso para o rubro-negro ver essa demora, porque pensa, poxa, o que o Bruno Henrique já foi, homem da América com a conquista do Flamengo, importante demais, e um cara que se lesionou prestando um serviço para o clube. É delicado, né, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Veni. Boa tarde a galera de casa. Fernanda, gratidão no futebol, para mim, é fora de campo. No reconhecimento da torcida, na homenagem que o clube vai fazer, porque o Bruno Henrique está marcado na história do Flamengo e para sempre vai ser assim. Mas, para você renovar um contrato, você tem que ter uma análise técnica, física, tática. Se esse jogador, no entendimento do Flamengo, não merece mais um contrato milionário como ele tem, não merece mais ter uma renovação por conta da sua situação técnica para ajudar o time e ajudar o Flamengo a continuar conquistando tudo que o Flamengo vem conquistando nos últimos anos, a diretoria faz certo em fechar esse ciclo. Não é ingratidão, é análise técnica. O Flamengo tem que pensar na sua parte esportiva. A parte das homenagens, a gratidão que o Bruno Henrique, por tudo que ele fez e fez mesmo, ele tem que receber fora de campo. Tecnicamente, o Flamengo tem que avaliar esse jogador como ele está. O Bruno Henrique hoje merece ganhar, sei lá, R$1 milhão? Você tem que avaliar ele, você tem que saber se ele vai performar ou não. É claro, repito aqui, eu torço muito para que o Bruno Henrique volte a ser aquele cara que ele já foi, porque ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, jogador de potencial de seleção brasileira. Se a diretoria do Flamengo, no dia a dia, está analisando que o Bruno Henrique não está performando e talvez não consiga chegar naquele potencial, ele não tem que ganhar o mesmo contrato do que antes, até porque o Bruno Henrique é um jogador que tem mais de 30 anos. Mais de 30 anos com uma lesão multiligamentar. Então a análise tem que ser técnica, Fernanda. Nada além disso. Inclusive, eu tenho até uma opinião. Tem hein? drone importante, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho até uma opinião sobre o Bruno Henrique, que muita gente não concorda, mas eu gosto de expressar essa minha opinião. Em 2019, embora o Gabigol tenha feito o que fez com a camisa do Flamengo, mas o Bruno Henrique foi o jogador mais importante do Flamengo em 2019. Mais até que o Gabigol e que o próprio Arrascaeta. Então, de fato, é um jogador que foi muito importante. Mas repito aquilo, gente, passado é passado. Não é porque ele entregou isso que ele tem que ter renovação sempre pelo Flamengo. Então você é já... algo que precisa ser estudado, analisado e uma decisão que tem que ser muito estudada pela diretoria do Flamengo. Já tem aí a opinião dos nossos comentaristas em relação a renovações aí. Ô, Vene Casagrande,
Eu tinha um outro drone para perguntar, mas vou passar à frente desse do Alan. Eu acho que esse é mais importante. Vamos lá, informação. Porque assim, o Atlético Mineiro está encaminhando a contratação do Filipão. Filipão mesmo. Filipão, que estava como diretor pentacampeão do Atlético Paranaense. Inclusive, foi uma notícia publicada primeiramente pela imprensa mineira. Acabei de confirmar. E a postura do Atlético Mineiro, segundo o dirigente que acabou de trocar mensagem comigo, é o seguinte: nesse momento, tudo parado. A ideia é não vender até que o Filipão bata o martelo. Não é porque, não quero vender para o Flamengo. Não, a ideia é não vender mais o Alan para nenhum outro clube nesse momento. Então a negociação volta a ficar difícil para o Flamengo depois de ter recebido o ok, mas a saída do Eduardo Cudê, pelo visto, atrapalhou e muito a vida do Flamengo. É porque chega um novo treinador normal, né, Pedrosa? Ele pode falar, eu gosto desse jogador, calma aí, deixa ele aqui. E a janela vai abrir. A janela é agora, dia 3 de julho, então você pode fazer essa transferência, você pode ter muitas movimentações de mercado e o técnico ele tem sempre o direito de escolha e opinar nas decisões, porque é ele que coloca o cara dentro de campo, é ele que responde pelos resultados. O Vene tem drone sobre... não é esse drone não, quero saber o drone do passeio na Europa. É um bom drone. Você comentou aqui que o Landim foi lá acompanhar a final da Champions. Exatamente. Né? Não só Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, Gustavo Oliveira, que é o VP de Comunicação e Marketing do Flamengo, e também Rodrigo Dusch, VP Jurídico e Geral do Flamengo. Esses três viajaram para a Europa, foram lá para a final da Liga dos Campeões e 2 já retornaram, Gustavo Oliveira e Rodrigo Dusch. O Landim ficou na Europa a pedido e a convite da CBF para assistir ao amistoso da Seleção Brasileira. E nessa viagem, eles não foram apenas para a final da Liga dos Campeões. Eles visitaram a Adidas, que é parceira do Flamengo, vai completar 10 anos, desde 2013. Lá eles conheceram a Adidas, os diretores, foram muito bem recebidos. E também visitaram o Bayern de Munique, que é um clube que eles visitaram por um motivo especial. É um clube que tem uma SAF, que a diretoria atual do Flamengo gosta bastante. Eles queriam entender como um sócio minoritário tem tanto poder dentro do clube. Essa SAF é uma SAF diferente do que acontece no Vasco, que acontece no Botafogo, que acontece justamente no Cruzeiro. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem se tornar SAF esse ano? Não, é um projeto a longo prazo. Eles fizeram essa visita muito mais por um estudo de caso, sabe? Estão mapeando o mercado para entender melhor esse projeto de SAF, como é que funciona nos clubes. Olha, acho bacana, networking sensacional. Querendo ou não, o Flamengo visitou um dos maiores clubes do mundo aí e também visitou a Adidas, que é uma empresa absurda. E, de fato, assim, quando a Adidas abre a porta, bota lá Welcome to Adidas Flamengo, é algo sensacional. Então, assim, tem que parabenizar a diretoria do Flamengo porque fez essa viagem para um network absurdo. Muito bem, agora vamos para a polêmica do dia. Uma certa pessoa, Vene Casagrande, colocou no Twitter, não sei quem foi. Um dos grandes aí do futebol brasileiro. Ele falou que ele coloca o Ronaldinho Gaúcho acima do Zico na história do futebol. E eu coloquei no Twitter o seguinte, gente, se você não é Flamengo, isso é óbvio. Um abraço. Foi isso que eu coloquei. Confusão, então não foi você, mas você tava na confusão. Eu só retuitei. Eu só dei uma opinião. Eu recebo no meu negócio confusão no Twitter. Ou tá seu Lucas Pedrosa, ou tá seu Vene Casagrande. Tem um bom tempo que eu não tô em confusão. Ainda bem. Quiçá não começa com vocês, tá? Com um e com o outro. Que eu não sei, dá só um instantinho vocês de casa. Vocês dois que estão sempre em confusão. Não. Você é o Vene e você é o Pedrosa. O pessoal que arruma confusão com a gente. O pessoal não sabe ouvir opinião contrária. Eu vou defender o Pedrosa. Ele só deu a opinião dele. É só isso. E a pessoa que não concorda, por que tem que xingar? Essa aí é a publicação. O planeta... Pô, Pedrosa, você tá maluco? Tá tudo bem com você? Tudo bem, ponto. Não precisa xingar minha mãe. Entendeu? Mas eu vou te chamar de careca. No Twitter eles têm essa mania de xingar a mãe dos outros. Olha aqui, ó. Enche a tela, Cris, por favor. O Planeta Futebol, o Planeta do Futebol, que é o arroba deles é futebol_info. É uma página muito legal. Muito grande. Muito grande, muito legal. Eles colocaram essa aspas aí do André. Eu banco o Ronaldinho Gaúcho acima do Zico. O Bruxo foi campeão do mundo como protagonista. Fazedor de gol. O que ele tá escrevendo? Fazendo gol e eliminando a Inglaterra. Fazendo gol e eliminando a Inglaterra. E é um dos meus jogos preferidos da vida. É esse Brasil-Inglaterra. Foi a minha Copa preferida, inclusive. E aí a gente quer botar você nessa conversa. O Pedrosa já entrou na conversa. Mas eu tenho argumentos. Eu quero me defender. Mas, gente, se você não é Flamengo, isso é óbvio. Vamos lá. A pergunta da nossa enquete é... Na polêmica de hoje que circula no Twitter, queremos saber de você. Quem foi o maior? Zico ou Ronaldinho Gaúcho?
o que é maior, né? Que aí o futebol é ponto de vista, né, gente? O que é maior? Maior pode ser... Eu posso, tipo assim, eu posso achar uma competição mais forte que a outra, mas eu, por exemplo, a minha régua, e vocês sabem disso, inclusive uma certa pessoa mudou a minha régua da minha decisão depois de ganhar a Copa agora, o tal de Messi. Mudou? Não em relação ao Pelé, Entendi, jamais. entendi. Até porque ele vai ter que, fazer outra vida pra jogar outro futebol pra ganhar mais 2 Copas Agora do ele só mundo. quer aproveitar as férias em Miami. Fernanda, só isso. Faltam 2 Copas só. Mas a minha régua é muito em seleção, tá? Eu sempre amei seleção. Eu acho que a seleção é outra parada mesmo. A gente vê muitos jogadores em clubes que performam muito bem, na seleção não. Então a minha régua é muito seleção, mas as das pessoas podem não ser. E isso é uma opção na escolha da sua opinião. Você já deu a sua, eu quero que você fale a sua opinião mesmo, Tem mas eu argumentos. quero hoje saber a sua, Venê. Primeiro, você eu vou acha ler ao pé da letra a pergunta, tá? Na polêmica de hoje que circula no Twitter, queremos saber de você, quem foi o maior? Vote. Rufem os tambores. Zico. Eu posso dizer pra você? Se você não fala, você é maluco. Não, Claro, posso pô. ser sincero. Não, mas posso Juro ser pra sincero. você. Olha só, Por quê? Com bola no pé, Ronaldinho Gaúcho foi o jogador que eu mais vi jogar, com bola no pé, o mais habilidoso. Esquece, eu voto nele. Só que eu acho que o Zico, ele fez parte de uma revolução no futebol, sabe? Se a gente for hoje ao Japão, o Zico é considerado o rei no Japão. Se a E o gente gaúcho não? O Gaúcho talvez não. O que o Zico fez lá no Japão, No o Gaúcho Japão, não fez. mas no mundo. Não, gente, Gente, olha só, eu quero falar só o Zico é chamado de Deus por muita gente. Inegável. O que o Zico fez é inegável, sabe? E eu acho muito injusto as pessoas quererem chamar uma questão do que ele foi na seleção. Ele foi muito grande na seleção. Ele não levantou um caneco, mas ele foi muito grande. Uma das seleções em que diziam que tinha um futebol mais bonito, que era a seleção em que o Zico participou. Ele foi muito grande, mas não levantou uma Copa do Mundo, não conseguiu chegar. Foi por pouco, mas não conseguiu. Eu sou muito fã do Gaúcho. É muito difícil a gente comentar que a gente não viu o Zico. Eu não vi o Zico. Mas vocês sabem, eu sou muito nostálgica, eu gosto muito da história do futebol. E o que o Zico fez na história do Flamengo é muito grande. O Zico, sem dúvida, é um deus no Flamengo, sim. Ele é um deus no Flamengo. Ele muda, inclusive, o tamanho da torcida do Flamengo com a passagem dele. Sim. O Zico era um cara em que levava outros torcedores pro estádio pra ver o Zico jogar. Ele é um cara enorme, sabe? E é um cara que tem um coração... Pensa num cara bacana. Pra mim, o Zico é um dos caras mais legais do futebol que eu já conheci. Humilde, educadíssimo. Mas nessa briga aí, pro que aconteceu numa projeção total e mundial, não a gente dá nossa bolha Rio de Janeiro, no total mundial, eu coloco o Ronaldinho Gaúcho também. Agora eu posso falar? Pode, Tem um pode pouco falar. de tempo, né? Vamos lá. Não, mais ou menos. Mas vamos lá, eu quero falar. Foca aqui. Eu amo o Zico, tá? O Zico é o tipo de pessoa que você vai conhecer e vai falar que quer ser o melhor amigo da vida dele. Verdade. Como pessoa. Como jogador, eu amo o Zico também. Meu pai, vascaíno doente, ia pro Maracanã pra ver o Zico. O Zico, ao lado do Pelé, é o maior ídolo da história do futebol brasileiro de um clube. Ele é o maior ídolo. Tipo assim, tem o Rogério Ceni no São Paulo, tem o Dinamite no Vasco. O Zico é maior do que esses caras, por tudo que ele fez pelo Flamengo. Agora, se você vai pro âmbito mundial, e a pergunta é muito clara ali, quem foi o maior? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a carreira do Ronaldinho Gaúcho. Ele é campeão do mundo, ele é melhor do mundo, ele revoluciona a história do Barcelona. Se o Venê falou do Japão, a Espanha é muito mais difícil você revolucionar o futebol numa época do Real Madrid Galáctico. Real Madrid Galáctico. O Ronaldinho bota esses caras no bolso. O Ronaldinho volta pro Brasil, é campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, é um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro e um time que não tinha Libertadores. Não tinha. É o fora de série que ganhou. Pra quem fala assim, o Ronaldinho só teve 2 anos de auge, isso é mentira. Realmente, ele só teve 2 anos de auge. Um dos maiores auges da história do futebol, mais visto, porque ele joga bola e muito desde o Grêmio. Ele joga desde 98, ele joga a Copa do Mundo em 2002, ele joga muito bem no Paris Saint-Germain e desde 2003, com a camisa do Barcelona, ele performa e, repito, uma das maiores atuações da história de um jogador na história do futebol. E se as pessoas falam do Zico, que o Pelé falou sobre o Zico, que ele é o príncipe do futebol, o Gerson Canhotinha de Ouro fala que o Ronaldinho Gaúcho é o mais próximo que ele já viu em relação ao Pelé. E o Gerson Canhotinha de Ouro viu todos esses caras e jogou com esses caras também. Então, assim, argumento por argumento, eu entendo, repito, é só uma opinião. Eu amo o Zico é enorme, é gigante, ele faz parte da história do Rio de Janeiro, da história. Do Brasil. Se tiver um livro do Rio de Janeiro, o Zico tem que estar lá. É verdade. Tem que ter um capítulo do Zico.
E aí, torcedor, o que é que você acha? Quem é melhor, Ronaldinho Gaúcho ou Zico? Coloca aqui nos comentários, tá certo? Sua opinião. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos, SBT Sport, link na descrição, tá certo? Valeu.